Paz e amor para todos nós. Muito, muito, muito mesmo. Uma boa vontade. Porque sem a boa vontade, a gente não faz nada. Esquece até de si mesmo. E, como estou aqui para intuir alguns conhecimentos, espero que esse assunto sobre apometria tenha pelo menos, como é que fala? Resolvido para algumas pessoas. Porque, gente, muitos de nós temos os mais problemas variados, além da dita mediunidade para aqueles que são médios. E muitas coisas ficam ocupadas na gente e vem, às vezes, de encarnações e encarnações, e a gente não se liberta, não sai dessa, e fica influenciando na nossa vida atual, nos momentos, na vida dos nossos, juntamente que a gente tem com os nossos familiares, com amigos. Então é uma necessidade de ser dado. Eu sei que é um pouco cansativo e torna a falar que essas leis não há necessidade de decorar, é apenas como informação. Como será dada as leis das personalidades múltiplas e das subpersonalidades, né? Para que a gente avalie. Nossa, então acontece isso quando eu reencarno, né? Porque cada vez a gente vai além da gente herdar, né? Um outro tipo genético. Se uma outra pessoa, que às vezes na outra a gente foi homem, nessa vem mulher. Na próxima, dependendo do tipo de encarnação que eu vou ter, eu venho também naquele tipo de sexo, naquela pessoa, né? E o tempo que eu vou ficar, o que eu vou fazer, tudo isso é determinado. Então, as leis das personalidades múltiplas e das subpersonalidades. E esse foi falado por J.S. Godinho, em suas palavras, e foi cedido para que fosse falado para as pessoas que se interessam sobre esse assunto. A primeira lei das personalidades múltiplas. Lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas e subpersonalidades. Essa lei, como as demais, deve ser melhor estudada, pesquisada e desenvolvida, pois encerra potencial que nem imaginamos. Essa lei é dividida em duas partes: lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas sucessivas, vividas em outras encarnações. Lei da dissociação da personalidade física atual em subpersonalidades. Primeira lei das personalidades múltiplas. Parte A. A lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas e sucessivas, vividas em outras existências. Enunciado: ao reencarnar para nova existência, para nova experiência evolutiva, o espírito necessita formar, além do novo corpo físico, uma nova personalidade. Essa sobrevive à morte física e, pela sua consistência e hábitos adquiridos durante a existência carnal, desenvolve um certo grau de individualismo, podendo demorar-se nessa condição por tempo indeterminado após a morte física, influenciando futuras personalidades, até que compreenda a sua situação diante do seu próprio agregado espiritual com o qual deve cooperar.
Depois de despersonalizar-se totalmente, é que aceitará integrar-se à individualidade eterna, ao eu superior e reacoplar-se por completo. As personalidades sucessivas também podem se desdobrar em subpersonalidades com conteúdos e comportamentos específicos e distintos. Primeira lei da personalidade, das personalidades múltiplas, parte B, que a acabou de falar. Lei da dissociação da personalidade física atual, né, na nossa vivência, que estamos vivendo, em subpersonalidades. Enunciado: toda vez que a personalidade física conflitar-se, viciar-se ou entrar em desarmonia, reprimir o conflito, o vício ou a desarmonia sem solucioná-los adequadamente, poderá reagir negativamente, proporcionando o desdobramento da personalidade em subpersonalidades de periculosidade e sofisticação variada, podendo causar a desestabilização da saúde, por gerar distúrbios e reações patológicas altamente lesivas e prejudiciais no campo psíquico, psicológico, comportamental e físico. Segunda lei das personalidades múltiplas, lei da reintegração das personalidades múltiplas e subpersonalidades. Enunciado: as subpersonalidades e personalidades múltiplas, dissociadas ou associadas desarmonicamente, devem, após doutrinadas ou tratadas, ser encaminhadas para complementação de tratamento em instituições do astral ou reintegradas ou acopladas ao seu próprio agregado consciencial, com o qual devem cooperar, despersonalizando totalmente e integrando-se à individualidade eterna. Terceira lei da personalidades múltiplas, lei da propriedade dos elementos do agregado humano. Essa lei deve ser a última deste ciclo de conhecimento. É extremamente complexa e ampla. Traz grandes revelações e vai transcorrer muito tempo até que ela seja totalmente compreendida e aproveitada em toda a sua potencialidade. Enunciado: enquanto o espírito dorme, então isso fica para todos nós sabermos o que acontece quando estamos na vida nossa normal, fazendo, trabalhando, vendo, fazendo parte de tudo, de todos. Então, há momentos na nossa vida, como é que se fala? A necessidade, então, do descanso, do sono. Então, aí o espírito se afasta, gente. Como já foi falado atrás, está sendo falado agora. E com isso, ele exerce certas atividades, vai atrás de outras coisas, vai complementar aquilo que ele veio fazer. Olha, uma série de coisas. Quer dizer que nós, para falar a verdade verdadeira, não paramos em momento algum. Apenas aquela dormida descansa o nosso corpo físico, material, porque o espírito está lá, atrás das coisas, trabalhando, revivendo, vendo certos acertos, desacertos, vendo no que pode melhorar. E quando ele recobra, então, volta
Então aí ele se esquece de tudo, como todos nós, na maioria. Então vamos passar então para esse enunciado, porque assim a gente acabará essa parte da terceira lei das personalidades múltiplas. Enunciado então. O espírito, na carne, quando ele está encarnado, manifestando uma nova personalidade, pode arrojar-se de si mesmo, não só personalidades antigas reativadas, como também subpersonalidades desdobradas da atual personalidade física. Esses elementos, personalidades múltiplas e superpersonalidades, têm um grau elevado de livre-arbítrio, capacidade de ação e interação com o meio físico, anímico e espiritual, onde atue com possibilidade de interagir com os habitantes de qualquer um desses meios, podendo causar-lhes dificuldades ou auxiliar, conforme a intenção que tenham a natureza da força mental que as arrojou. Da mesma forma, o sentido inverso, personalidades múltiplas ou superpersonalidades desequilibradas próprias ou de outros indivíduos podem estabelecer sintonias ou simbioses e permanecer conectadas a nós, gerando desarmonias, perturbações de diversas ordens. Utilidade. O conhecimento dessa lei, gente, faculta-nos a possibilidade da descoberta do despertar e do desenvolvimento de inúmeras personalidades ainda adormecidas no homem atual. Faculta-nos ainda a identificação do tratamento terapêutico de praticamente todas as desarmonias e distúrbios relacionados com a reencarnação, formação dos corpos, comportamentos humanos e doenças de origem anímica. Então, uma nota. Percebe-se que esse assunto é complexo e com isso não devemos nem estacionar, nem querer achar as definições para tudo em tão pouco tempo. Então tá falando, porque às vezes tem coisas difíceis, que pessoas falam, não vou estudar isso, bobagem, não vou ler mais isso, é muito difícil, é muito complexo. Não, a gente lê hoje, amanhã torna a ler, às vezes, principalmente pela manhã, na hora que a gente está com a cabeça mais fresca, mais calma, aí tudo a gente enxerga diferente, gente. Nossa, então é assim que estava explicando, né? Não quero aprender, saber tudo voando, feito doido. Tudo tem a sua hora, tem seu tempo. Então, esse livro, esse estudo do Sr. Giase, que é ele que está promovendo, falando, ele visa registrar as nossas simples experiências, gente, mostrando as grandes possibilidades reais de trabalhar com qualquer tipo de obsessão, assim como também trabalhar com as personalidades físicas, superpersonalidades e personalidades múltiplas dissociadas com excelentes resultados, né? Que é o que acontece porque lá onde ele trabalha, que ele é o mentor, é o diretor, ele não é só a desobsessão. Então é visto outros problemas que a pessoa traz, e desde que nasceu, né? Sempre problemática, sempre preocupante para ele, para seus familiares, e que eles vão no médico, não tem nada, tá tudo maravilhoso. Nossa, a parte circulatória é ótima, não tem diabetes, não tem nada. Então fica por ver, falei, mas o que está acontecendo comigo? Que não dá certo, que eu vivo assim, problemático, sem caminho, sem hora. Então lá é feita uma regressão, né? Conforme já foi explicado. E aí vem um passado de outras encarnações, né? Pode ser da anterior, de outras que há muito tempo, que é onde aconteceu algum problema que ficou gravado nele, que ficou perdurando encarnações, sempre que ele nasce vem trazendo aquilo,
sem saber uma resolução, sem saber por que aconteceu. Então, lá é resolvido. E graças a Deus que nós temos essa solução. Vamos agradecer a nosso Pai pela possibilidade de ter um lugar onde nossos irmãozinhos que estão com esses problemas possam ir, possam frequentar, possam conhecer. Apenas, como eu falo, é necessário o quê? Ter boa vontade. Porque tem gente que, apesar de estar sofrendo, não tem essa boa vontade. Tudo é difícil, tudo é para o mês que vem, tudo é para depois. Então, assim, não tem como fazer um bom tratamento e ter uma boa orientação. Então, continuaremos. E essas leis, gente, não, repito, não há necessidade de decorar tintim por tintim, que ela apenas está nos oferecendo um conhecimento, né? Que é bom. Como, por exemplo, quando a gente lê o jornal. Nem tudo eu vou decorar o jornal. Não, eu vou ver o que está acontecendo, porque aconteceu, o que ocasionou certas situações. E muitas vezes também traz coisas úteis, instrutivas. Mas não há necessidade da gente ficar lendo jornal, decorando nada. É a mesma coisa, esses conhecimentos. É apenas como informação do que acontece nesses trabalhos, o que é visto, o que é olhado. E graças a Deus nós temos isso. Devemos agradecer mesmo, que aí nós temos mais uma fonte de trabalho para evitar esses sofrimentos dos nossos irmãozinhos.